Senhor Secretário-Geral Adjunto, Senhor Vice-Presidente do PST, da Distrital do PST, Senhor Presidente da Distrital do CDS-PP, Senhores Deputados, Senhor Presidente da Câmara Municipal da Guarda, restantes autárquicas presentes, militantes e simpatizantes do PST e CDS-PP aqui presentes e todos aqueles que quiseram juntar-se à ação, a comunicação social presente. É com muita honra que estou aqui hoje. É uma noite em que, mais uma vez, no contexto do trabalho que conjuntamente o CDS-PP e o PST têm desenvolvido a favor do país, estamos reunidos para falar do futuro, mas sem esquecer do passado. Falava o Dr. Henrique Monteiro daquilo que tinha sido dito pelo José Gil, que há uns tempos, no seu livro sobre o medo de existir, e eu aproveito para falar de uma outra frase e de um conceito do José Gil, o conceito de inscrição. O José Gil refere que uma das dificuldades que nós temos em Portugal é inscrever na memória os factos, é reconhecer as coisas que se passam, é fazer história com as coisas. E se pensarmos um pouco, sabemos que é assim. Sabemos que a nossa memória habitualmente é muito curta. Sabemos que, tanto para os factos positivos como para os factos negativos, temos pouca memória. Isso não nos ajuda em muitas ocasiões. Não nos ajuda a reconhecer quem faz bem e não nos ajuda a penalizar quem faz mal. E nós devíamos, de facto, ser capazes de fazer tanto uma coisa como a outra. É muito importante para a coesão das comunidades, para o efetivo desenvolvimento do país, que haja essa capacidade de perceber e reconhecer o que se faz bem e ser capaz de penalizar o que se faz mal. Essa indiferença da não inscrição, do não reconhecimento, é algo que tem que acabar. Tem que acabar porque, se continuar, vamos voltar a ter as situações que já tivemos no passado. Se bem se lembram, e é bom que nos lembremos, no fim dos anos 70, no início dos anos 80 e agora, recentemente, passámos por situações de grande aperto para a sociedade portuguesa, de grande aperto para muitos portugueses, aperto esse que decorre de uma má gestão das contas públicas, decorre de uma visão para o país que não funciona e que sucessivamente obrigou a circunstâncias de emergência, a intervenções difíceis, a problemas que levaram a dificuldades para as famílias e para os cidadãos em geral. Estamos, mais uma vez, a sair de uma situação dessas. E a pergunta que se deve colocar é o que é que queremos fazer. Se vamos esquecer o que se tem passado, se vamos esquecer o passado recente, se não vamos inscrever nas nossas memórias e na nossa memória para o futuro sobre aquilo que se passou. E a verdade é que aquilo que se passou é fácil de perceber. Vamos lá ver se eu sei mexer aqui nisto. Ora bem, antes de mais, referir, e são dados que bem perceberão, que de facto, num período que já vai, imaginem, na década que passou, 2000 a 2010, um período em que, como bem se sabe, houve um forte investimento público. O que é que acontece? Apesar de haver um forte investimento público, o desemprego aumenta. Vocês lembram-se do que é a receita que agora é pregada? É preciso muito investimento público. Porque se houver muito investimento público, tudo vai acontecer melhor. Não inscrição. As pessoas não se lembram do que é que se passou nos últimos 10 anos. Aquilo que se passou é o que está ali. E vale a pena lembrá-lo. Lembrá-lo porque o futuro não pode voltar a ser assim. A dívida, como se ali diz, triplicou. E, obviamente, a fase essencial do avanço da dívida ocorre nos últimos anos. Veja-se o que é que acontece no contexto dos últimos anos, nomeadamente com os governos de José Sócrates. E, obviamente, não podemos esquecer também quem é que estava nesse governo e a solidariedade que não pode deixar de se assinalar de quem estava nesse governo. E não podemos também esquecer que é essa entourage que hoje, à frente do Partido Socialista, nos diz que novas primaveras cantarão. Pois a primavera que cantou antes está ali e revela-se com toda a facilidade. Aumento brutal da dívida, aumento do desemprego e, pasme-se, vem-se dizer agora que quem fez sofrer os portugueses foi o PSD e o CDS. Afinal de contas, a memória é assim tão curta? Sim, é verdade. Nos últimos anos tem havido dificuldades em Portugal.
sim, é verdade, este Governo teve que tomar medidas muito difíceis, medidas que em várias situações penalizaram a vida de todos nós. Todos nós temos pessoas na família que sofreram o impacto das dificuldades por que temos passado. Muitos de nós temos passado essas dificuldades e não podemos, por isso, também esquecer como é que chegamos a essa circunstância e o que é que temos que fazer para sair dela. Repare-se aqui, precisamente, e de acordo com aquilo que vos disse, a evolução do emprego e, correlativamente, a evolução do desemprego. Pois, aquilo que agora se procura, e na sequência do trabalho que este Governo tem vindo a desenvolver, é, por via da consolidação das contas públicas, por via de reformas estruturais, encontrar um caminho para o investimento e para o crescimento. Não pode acontecer tudo ao mesmo tempo. Às vezes, e o Partido Socialista esquece disso, acha que pode haver solneira, chuva no naval, não é? Que é ao mesmo tempo que haja crescimento, que se gaste muito dinheiro e ao mesmo tempo que haja redução de despesa. Ora, essas coisas não existem. Existe talvez, para aqueles adeptos do Syriza, que hoje em dia são membros do Partido Socialista, que acham que por prometerem o aumento do salário mínimo na Grécia para 750 euros, vão ter o aumento do salário mínimo. Parece que basta uma promessa desse tipo para obter automaticamente as coisas. Nós sabemos onde é que as promessas e as medidas do Partido Socialista nos levaram. Sabemos, na nossa pele, onde é que elas nos levaram. Sabemos que agora nos vêm dizer que querem ir para o poder porque o povo está descontente com a atual coligação. O povo está descontente com o sofrimento que tem tido. Mas o povo não se pode esquecer de porque é que ficou nessa situação. E o povo não se pode esquecer de quem é que tem encontrado um trabalho de equilíbrio para o crescimento e para o desenvolvimento. Porque se esquecer, facilmente vamos voltar outra vez a passar pela quarta vez por aquilo que já passámos 3 vezes. Não significa isto que os próximos anos sejam fáceis. Não significa isso que haja receitas certas. Mas aquilo que nós sabemos é as receitas erradas e aquilo que nós sabemos é que quem quer governar em alternativa à atual coligação não tem receitas para o país. Vocês já ouviram alguma coisa de concreto? Alguma proposta, alguma ideia séria saída do Partido Socialista nos últimos meses? Ouviram dizer coisas como temos de ser solidários com a Europa, temos que ter menos austeridade, precisamos de crescer, temos que ter menos desemprego. E são frases bonitas com as quais todos nós concordamos. É óbvio que todos nós queremos menos desemprego, é óbvio que todos nós queremos menos austeridade, é óbvio que todos nós queremos crescer. Mas o que é que nos leva a dizer e a acreditar que o Partido Socialista é capaz de nos dar isso? E ainda por cima, este Partido Socialista, que é igual àquele que nos levou à situação em que estamos hoje. Ou antes, que estávamos antes da data de hoje, aliás, como é reconhecido pelo Secretário-Geral do Partido Socialista, que claramente, e agora a honra lhe seja feita com alguma honestidade, disse que melhorámos muito nos últimos 4 anos. É verdade, melhorámos muito nos últimos 4 anos. E é bom que seja a oposição a dizê-lo. E esperamos, obviamente, continuar a fazer esse trabalho e para isso precisamos, em cada lugar, em cada distrito, em cada região, em cada território, que os militantes, que os simpatizantes desta coligação percebam que o seu empenhamento é essencial para garantir um futuro melhor para nós todos. Não se trata hoje e já de pensar que militar ou agir politicamente significa ter uma sinecura, um cargo e, desculpem-me a expressão, um tacho. Ou seja, houve um período em que muito se distribuía para garantir que toda a gente, de algum modo, estava contente porque tinha um lugar no Estado, porque tinha encontrado uma solução aqui e ali. E chegámos assim à data em que este Governo tomou posse. Precisamente pensando que era possível satisfazer a vida das pessoas através da distribuição de favores. Ora, a distribuição de favores pode funcionar em situações em que há poços de petróleo a brotar por todo lado, em que se descobrem minas de ouro, e mesmo assim, em sítios como esses, como a Noruega, por exemplo, em que de facto estamos a falar de um país riquíssimo e com um grau de desenvolvimento elevado, mesmo assim
Isso não significa que se desperdice. A Noruega o que é que faz com o dinheiro que recebe? A maior parte dele vai para um fundo para o futuro da Noruega. Não é gasto de uma maneira despesista no cotidiano, na vida das pessoas, em coisas de segunda necessidade. Mas continuando aqui no que estava a dizer-vos. Repare-se o que é que se passou com o comportamento do déficit em Portugal. E repare-se como, de facto, o trabalho que foi desenvolvido pelo Governo garantiu uma diminuição significativa do déficit. Agora, ao falarmos da diminuição do déficit, nós sabemos que essa diminuição teve alguns impactos recessivos na economia portuguesa. Sabemos que essa redução não foi algo que acontecesse sem efeitos perversos. De facto, para controlar a despesa, para garantir uma redução do déficit, houve efeitos negativos, um dos quais, o mais grave, foi o desemprego. E, por isso, houve, de facto, uma curva de aumento de desemprego que começou, e isso foi percebido aqui no quadro que vos mostrei, muito antes. A tendência do aumento de desemprego decorre da década passada inteira, mas acentua-se, é um facto, nos primeiros anos deste governo. E depois reduz-se. E porquê é que se acentua? Porque, naturalmente, o impacto das políticas anteriores não desaparece automaticamente numa semana só porque mudou o governo. É preciso tomar medidas e desenvolver ações que demoram o seu tempo a fazer efeito. E foi isso que aconteceu e os resultados também estão à vista. A redução da despesa aconteceu, como também sabemos. E a redução da despesa tem dois elementos essenciais. Um positivo e outro negativo. Positivo porque nós conseguimos, em muitos aspectos, disciplinar as contas públicas. Negativo porque há uma série de investimentos que deixaram de se fazer. Por isso, temos que perceber que, de facto, houve uma possibilidade de trabalho que aproveitamos. Aquilo que se diz, muitas vezes, que a situação da redução do déficit se fez essencialmente à conta de aumentos de impostos, não é verdade. Dá para demonstrar que uma parte importante aconteceu por via da redução de despesa. Nota-se ali, nomeadamente, o modo como Portugal tem crescido recentemente e como Portugal se prevê, nas perspectivas comunitárias, crescer nos próximos anos. Portugal, nestas perspectivas, cresce mais do que a média europeia. E isso significa que o trabalho desenvolvido pelo Governo foi um trabalho adequado na preparação de Portugal para o futuro. Pergunta-se agora, vamos estragar esse trabalho que foi feito até agora? Ora, é por isso que também se percebe que os equilíbrios alcançados permitiram também melhorar o nosso comportamento no contexto da nossa competitividade, no contexto da nossa balança externa e, de facto, ultimamente, pela primeira vez em décadas, nós obtivemos um equilíbrio na balança externa. Veja-se precisamente um aumento significativo das exportações, o que significa que o Governo estava certo quando reduziu a despesa direta do Estado e incentivou a sociedade civil a assumir o protagonismo. Não é possível acreditar que um país que durante décadas, talvez séculos, teve na centralização e na despesa pública o coração do poder, e bem sabemos que isso passava pelo próprio controle do poder, não é possível acreditar que, continuando sistematicamente nesta circunstância, numa ótica que, no fundo, era de uma economia dirigista de Estado, vamos ter a possibilidade, num mundo que hoje é global e competitivo, de garantir o nosso futuro. É absolutamente essencial dar espaço às empresas, às pequenas, às micro, às médias e às grandes empresas. É preciso estimular o trabalho da sociedade civil. É óbvio que o Estado tem que estar presente, deve apoiar, deve regular, deve promover o investimento, deve ajudar sempre que pode, mas o Estado não pode substituir-se à competitividade, ao desenvolvimento das organizações, ao ânimo e ao entusiasmo, à criatividade e à pluralidade que deve existir na sociedade para desenvolver o seu trabalho. É também por isso que, ao fim de décadas e com a depauperação a nível do crescimento demográfico, regiões como a nossa têm os problemas que têm.
porque, de facto, também aqui os poderes públicos, durante décadas, foram centrais. Houve a circunstância de algumas empresas de grande dimensão instaladas e com dificuldades que também conhecemos, e os estímulos ao desenvolvimento, os modelos de desenvolvimento para o futuro, têm que tomar em conta a iniciativa privada, obviamente têm que tomar em conta o apoio e o papel do Estado Central, regional e local, mas não podem deixar de estimular os cidadãos a desenvolver a sua iniciativa. Ora, não vou agora estar a desenvolver este quadro com pormenor, mas vocês têm, aliás, convosco aí uns cadernos com estes quadros, não com todos, porque eu acrescentei alguns, mas com a maior parte deles, e, de qualquer forma, encontram essa informação, mas percebe-se que há uma diversificação no contexto das nossas exportações, e isso é muito importante. Vou-vos dar um exemplo. A Finlândia, que cresceu muito na década de 90 com as tecnologias associadas à Nokia, com a criação de novas indústrias de tecnologias nesse domínio, teve quebras muito significativas neste século. E as quebras decorrem do facto de haver uma linha de produção e de industrialização muito unívoca e pouco diversificada. Isso, no nosso caso, seria também um erro. Portanto, a diversificação do investimento empresarial é essencial para garantir um crescimento sustentável. Ora, de facto, nós percebemos que hoje estamos mais competitivos, temos uma economia mais aberta para o desenvolvimento. É muito difícil hoje, no contexto da União Europeia e no contexto global, ter uma lógica proteccionista. Tanto no contexto europeu como no contexto internacional, é absolutamente essencial perceber que o desenvolvimento implica a competitividade das empresas e nisso nós hoje estamos melhor. Ora, aqui estamos a falar de alguns indicadores de melhoria da confiança, não só das empresas como também dos consumidores. Verificamos aumentos significativos em vários domínios, alguns por uma razão direta do comportamento do próprio Estado e das empresas a quem muito devemos. Não é o Governo sozinho que tem conseguido chegar onde chegamos, é o Governo com a sociedade civil, nas suas várias expressões, que chegou onde chegamos. É, pois, a sociedade portuguesa que percebeu que o melhor caminho para desenvolver Portugal não era o imobilismo e o protesto, era, acima de tudo, a ação. E isso vê-se aqui. Ao contrário do que aconteceu na Grécia, e note-se, e quero referir isso, há quem tenha criticado o nosso Primeiro-Ministro em relação à Grécia, de uma maneira completamente errada, porque quiseram, maldosamente, fazer confundir o que foi dito com o que não foi dito. Uma coisa é dizer que a atitude do atual governo grego não é responsável. Outra coisa é confundir isso com uma eventual não solidariedade com a Grécia. Portugal, como bem sabemos, tem sido solidário com a Grécia. Tem contribuído ativamente para a recuperação da Grécia. Isso não significa que tenhamos que estar de acordo com as tentativas do atual governo grego de desenvolver um certo tipo de reivindicação na Europa que significa procurar resolver os seus problemas à custa de outras economias, à custa de outros países, com dificuldades e desigualdades evidentes nos processos de recuperação. Pergunta-se com clareza, porquê é que, tendo nós passado pelas dificuldades que passamos, tendo tido, de facto, a solidariedade europeia, com limitações, porque se percebemos isso ao nível das nossas próprias casas, quando temos dívidas em relação a terceiros, somos nós que impomos claramente as condições em que pagamos as nossas dívidas. Repare-se que isso é talvez num outro mundo qualquer, que não é o mundo em que vivemos. Por isso, temos que perceber, e nós percebemos isso em Portugal, que é preciso encontrar equilíbrios sucessivos. E às vezes esquecemos que este governo conseguiu, no contexto da sua relação com o memorando de entendimento, encontrar adequações sucessivas e negociadas do memorando. Aquela ideia de que as coisas são ou foram exclusivamente como inicialmente foram negociadas não são verdadeiras. O atual governo negociou melhores condições dentro do memorando de entendimento e elas foram negociadas e garantiram melhores condições de pagamento, permitiram dilações de prazo e isso é o quê? É uma negociação que foi desenvolvida de uma maneira séria,
mas nunca procurando chantagear quem nos estava a ajudar e procurando encontrar caminhos no contexto de um acordo que Portugal tinha assinado. Se os compromissos internos e externos não são respeitados, é muito difícil fazermos respeitar. E hoje, esse problema da respeitabilidade, obviamente, coloca-se com países não é com países, é com governos como a Grécia. E isso não pode ser confundido. Uma coisa é uma atitude tomada, de certa maneira, por um certo governo, outra coisa é o povo de um país. Obviamente que os povos europeus merecem todo o respeito, as dificuldades por que os povos como a Grécia estão a passar merecem a nossa solidariedade, não merece a nossa solidariedade atitudes irresponsáveis que prejudicam o próprio país e prejudicam a coesão na União Europeia. E, portanto, é bom clarificar isso para que não se coloquem dúvidas que colocam, de alguma maneira, inverdades na boca das pessoas. Ora, no quadro da competitividade, de facto, nós temos crescido e percebido isso, que, nomeadamente, estamos bem colocados em relação a países como a Itália ou a República Checa ou outros. Dizer-vos também que tem-se procurado garantir, agora, no novo quadro de apoio comunitário 2020, uma série de possibilidades. Eu vou procurar agora ser mais rápido para, de facto, dar espaço a algumas perguntas e não vos cansar. É quinta-feira, eu acho que o Sporting deve ter ficado sem passar à próxima fase, não vi o fim do jogo, e estou com muita pena. Não passou, pois não? Pois. E muitos de vós trabalham amanhã, portanto não vou querer tirar-vos muito mais tempo, mas dizer-vos que, em termos de investimento, nós temos, para o período 2014-2020, com aplicação efetiva, no fundo, neste período 2015-2020, mais de 21 mil milhões de euros a aplicar em Portugal. É um montante significativo, é um montante que tem que ajudar o nosso desenvolvimento, é um montante que não pode ser usado de uma forma, como em alguns quadros comunitários passados se usou o dinheiro. Nós sabemos, nomeadamente, alguns se lembrarão, que na década de 80, no início da década de 90, quando se fizeram os famosos cursos de formação profissional com fundos europeus, o dinheiro, milhões e milhões foram gastos, houve gente feliz com as remunerações que tinha, com as situações que alguns conhecem. E o que é que ficou em termos de formação, em termos de desenvolvimento? Nós não temos o direito de usar dessa forma os recursos que nos chegam às mãos. Não temos o direito pela oportunidade que ela representa para nós e pela oportunidade que ela representa para as gerações futuras. Sendo assim, este novo quadro tem uma inovação que é muito importante em termos do desempenho do financiamento. Por um lado, tem a previsão de premiar o resultado do investimento. Ou seja, o modo de avaliação para o financiamento corresponde ao modo do desempenho do resultado contratualizado. O que significa que, nomeadamente, nas situações dos chamados investimentos reembolsáveis, vai ser possível a quem cumprir ou ultrapassar as metas contratualizadas, obter montantes descontados no financiamento previamente contratado. Portanto, este incentivo ao cumprimento e ao desempenho de resultados é absolutamente fundamental e este é o desenho e a perspectiva que temos para este quadro. É um desenho e uma perspectiva que se articula com o outro, que é os programas territoriais, os chamados POs regionais, e os programas temáticos nacionais. São programas que têm uma perspectiva que visa o trabalho integrado entre as várias possibilidades de desenvolvimento no território, na ótica do chamado desenvolvimento integrado, inteligente, sustentável e que visa, de facto, a coesão no contexto dos próximos anos. E este desenvolvimento sustentável, inteligente e integrado é um desenvolvimento que nós queremos que tome em conta a possibilidade de que o território seja olhado como um todo e não pelas suas partes. Ou seja, que a área da cultura e a área da economia se articulem, que as universidades e a área da agricultura se articulem, que as pequenas empresas e as grandes empresas se possam articular, que a área hospitalar e a área
do desenvolvimento tecnológico que se possam articular e assim sucessivamente. Porque o desenvolvimento integrado é o que é necessário. E por isso o quadro 2014-2020, no acordo de parceria, visa estimular os projetos integrados. E tem um trabalho em que não há uma lógica de cota, há uma lógica de qualidade, o que significa que o que se pretende não é aprovar projetos por cotas, é aprovar os melhores projetos. Significa isso que algumas regiões podem ter muito mais projetos do que outras, se os projetos forem melhores do que outros. Portanto, é absolutamente essencial, nomeadamente aqui, no Distrito da Guarda, que o trabalho de preparação do financiamento para o novo quadro seja bem feito, porque isso significa também uma grande oportunidade, nomeadamente porque há majorações para as regiões de baixa densidade e essas majorações têm que ser aproveitadas neste contexto. Ora, aqui é feita uma especificação de vários instrumentos que incentivam o desenvolvimento e o investimento. Eu não vos vou falar dele um a um, porque senão não saímos daqui, mas de qualquer modo vocês perceberão por eles, e se quiserem depois perguntar alguma coisa em particular, estarei disponível para responder. É óbvio, naturalmente muito importante, a redução que temos assistido por iniciativa do Governo à taxa do IRC e à redução prevista para os próximos anos. Também dizer-vos que, de facto, para efeito do financiamento às pequenas e médias empresas, os instrumentos disponíveis vão ser de grande importância e, naturalmente, a simplificação a nível dos procedimentos é absolutamente essencial para o investimento. Bom, há um incentivo, nomeadamente às chamadas startups, para ser feita uma série de mecanismos e, obviamente, eles devem ser aproveitados no futuro imediato. Ora, então, aqui, de facto, consegue-se perceber uma série de fatias de investimento disponíveis para as empresas e, por isso, eu não sei se vocês têm o caderno, podem seguir, perceber as várias possibilidades que eles vão poder dar. A área da agricultura é também fundamental. No caso do Distrito da Guarda, é também importante perceber como é que se pode voltar a desenvolver a agricultura. A agricultura pode ser um elemento de fixação ou de refixação de populações. Nós temos, como bem se sabe, problemas sérios de esvaziamento desta zona do território, porque as pessoas não têm oportunidade de trabalho aqui. E, portanto, é preciso perceber como é que se encontram novas oportunidades e, nomeadamente nesta área, perceber como é que elas podem ser construídas, como é que se consegue incentivar jovens e menos jovens a voltar a fixar-se e como é que se estimula e promove, nomeadamente, também nessa área. Ora, portanto, continuando, aqui alguns elementos específicos da área da cultura, peço desculpa, mas já agora não queria deixar de os referir, é que nós às vezes achamos, por exemplo, que as coisas da cultura são as coisas que vêm no fim. Primeiro temos que tratar da economia, depois é que se vê o resto. Errado. De facto, os problemas imediatos são aqueles que nós queremos resolver mais depressa. Mas vocês certamente muitas vezes falaram das coisas importantes e das coisas urgentes. Muitas vezes as coisas urgentes são também importantes. Mas nem todas as coisas importantes são urgentes. E a verdade é que às vezes confundimos uma coisa com a outra. E nomeadamente, um dos elementos essenciais, aquilo que nos distingue como povo, aquilo que distingue a nossa coesão e identidade, é obviamente a cultura. E é aquilo que nós somos, aquilo que todos os dias nós tomamos como elemento que nos leva a dizer que, de alguma forma, pensamos, nos representamos, falamos de certa maneira. E essa distinção é que faz de nós um povo. Portugal não se distingue dos outros povos pela sua economia. Portugal não se distingue dos outros povos por ter, digamos, uma certa tecnologia. Portugal distingue-se dos outros povos pela sua língua, pela sua história, pela sua cultura, pelo seu património, obviamente pelo seu território, mas pela maneira como vivemos o território. E, portanto, essa distinção não pode ser tomada como uma coisa secundária. Ela é uma coisa essencial nas nossas vidas. E temos que perceber isso, porque isso deve fazer parte da maneira como nós estruturamos o investimento, parte da maneira como nós estruturamos o desenvolvimento.
porque precisamente um dos elementos fundamentais para o investimento é a diferenciação, porque é essa diferenciação, onde a componente cultural é essencial, que nos vai fazer mais competitivos. Ora, portanto, nós temos trabalhado bastante, nós melhoramos os incentivos ao investimento em cultura através da alteração à lei do mecenato, nós avançamos para uma alteração de modelo de gestão do território ao sermos o governo que mais classificou o património cultural desde sempre. Não houve, desde o início das classificações, no início do século XX, um movimento de classificação tão elevado. Foi este governo que o fez. E dá para perceber isso olhando o modo como as coisas aconteceram no curto prazo, mas essencialmente no longo prazo. Isto significa o quê? Não é nenhuma febre em relação à classificação patrimonial. É significar que os centros históricos de aldeias e vilas, de cidades, que zonas importantes do território ficam protegidas, e isso corresponde a um modelo de desenvolvimento. Em vez de estarmos a criar, desculpem a expressão, monos nos centros históricos, é procurar encontrar um caminho de identidade que protegido e avaliado e valorizado, ajuda a criar um modelo de desenvolvimento. Ora, a nível de investimento também, a lei de cinema e audiovisual que este governo implementou permitiu que haja dinheiro para esta área como nunca houve em Portugal. E, portanto, estimular o desenvolvimento de uma área de grande crescimento ligada à área dos mídia e das novas tecnologias digitais, nomeadamente. Bom, e a prova de que as coisas funcionam é que também os visitantes dos nossos equipamentos culturais aumentou significativamente nos últimos anos. As pessoas dizem que o centro-direita, como nos chamam, não é às vezes amigo da cultura, e pergunta-se como é que isso é assim quando confrontados com a realidade. É que às vezes há partidos em Portugal, e às vezes também uma certa comunicação social, que têm dificuldades no confronto com a realidade. E nós temos que perceber que a realidade é o que é, não é aquilo que às vezes queremos inventar e fazer de conta. E por isso, quando se usa chavões de uma maneira ou de outra, é bom que esses chavões tenham alguma ligação com a realidade. E é muito importante que cada um de nós esteja presente e disponível para confrontar quem está à nossa volta num encontro com a realidade. Bom, para concluir, dizer-vos que, de facto, tem sido dado uma série de apoios à contratação, dizer-vos que tem sido dado um conjunto de apoios a nível social relevantes, as prestações sociais aumentaram, mas também vos queria dizer, e não estamos aqui para fazer simulações demagógicas, há outros que as fazem, não é o nosso objetivo, dizer-vos que parte do aumento das prestações sociais decorrem de uma circunstância de desemprego e, portanto, que aumentou correlativamente uma série de prestações sociais. Mas não só, porque há uma série de domínios, nomeadamente na área das reformas, em que nós aumentamos um conjunto de reformas significativas. E isso não foi feito pelo anterior governo, foi feito por este governo. Apesar de muitas vezes dizer que nós não somos amigos dos reformados. Isso não é verdade. Ora bem, o IRS, como nós sabemos, tem tido um certo de incentivos no último Orçamento de Estado. No que diz respeito ao chamado crescimento verde, há um trabalho de transferência na ótica do desenho fiscal que visa criar uma economia mais sustentável, com um ambiente mais sustentável, e essa é uma revolução de curto, médio e longo prazo extremamente importante que tem sido desenvolvida com incentivos a essa economia verde. Bom, ora bem, eu vou continuar, julgo que vocês ficaram com uma ideia geral que vos demonstra 3 coisas essenciais que eu quero concluir por dizer. Primeiro, nós partimos de uma situação estrutural grave que não foi da nossa responsabilidade e que, mais uma vez, esta maioria teve que colocar Portugal no rumo certo. O rumo certo é o do equilíbrio, o da confiança e o do desenvolvimento. Nós, durante estes anos, liderámos o país com grande dificuldade, mas com grande determinação, para podermos hoje, com orgulho, dizer que estamos a dar condições a Portugal de ter um futuro melhor. Nós precisamos de garantir que esse futuro acontece e isso significa que temos que ter o PSD e o CDS no futuro a governar Portugal. Muito obrigado.